Muito bom dia, meus caros irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui nos encontramos para a realização do nosso trabalho de divulgação desta doutrina abençoada dos Espíritos. Eu, antes de tudo, eu quero agradecer ao coração querido de nossa Mãe Santíssima por essa bênção que sempre ela me concede de poder realizar este trabalho divulgando os ensinamentos do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e desta doutrina abençoada dos Espíritos. Meus amigos, eu quero pedir também a vossa colaboração no sentido de que deem o like, inscrevam-se neste canal para que a gente possa sempre enviar a todos o nosso trabalho. E peço também que colaborem na divulgação desses ensinamentos nas suas redes sociais, nos elementos da sua família, nos seus amigos. É uma caridade que se faz à doutrina espírita. Meus companheiros, o nosso vídeo de hoje é o de número 120 e tem como título Influência Espiritual, do livro A Obsessão e seu Tratamento Espírita, de Celso Martins, editora Cultural Espírita Limitada, terceira edição, página 73 a 77, de 1985, São Paulo, capital. Ele inicia assim, abre aspas: os espíritos exercem decisiva influência sobre os homens. É bem verdade que não chegam a tolher, por isso, o livre-arbítrio da humanidade encarnada. Assim, cada um é responsável pelo que faz, pelo que diz, pelo que pensa. Cada qual é responsável pelos seus atos. Mas, de que existe essa influência dos espíritos sobre os homens, não podemos duvidar. Tal fato se dá sobretudo na esfera mental. Nem sempre os pensamentos que temos são realmente nossos em tudo e por tudo. Podem estar sendo sugeridos por um ou mais espíritos dentre os muitos que nos cercam de modo incessante, onde quer que estejamos. Artistas como músicos, os pintores, os tribunos, cuja sensibilidade se mostra mais receptiva, estão sujeitos a essa influência. Assim como o mel atrai as moscas, os nossos pensamentos, bons ou malsãos, atraem, respectivamente, entidades superiores ou inferiores que, então, encontrando um ambiente propício em nosso panorama psíquico, como que nos sopram as suas sugestões. Desnecessário dizer que os bons espíritos não nos sugerem senão pensamentos bons, nobres, puros, superiores. Nem poderia ser de outro modo, cada um dado o que tem. Espíritos bons não impõem coisa alguma a quem quer que seja, nem se irritam quando, por nossa obstinação, fazemos ouvidos moucos às suas amorosas advertências. Antes, lamentam a nossa persistência na descrença ou nos maus propósitos. Aguardam, porém, que o tempo passe, e com o passar do tempo surge o amadurecimento, que, não raro, é trazido pela dor.
mas de qualquer forma estão sempre dispostos a auxiliar-nos a vencer nossas imperfeições e a avançar na senda da caridade, da justiça e do amor. Já os espíritos inferiores, estes não só nos incitam à prática do mal, assolando-nos os pendores negativos, como também servem de prova, experimentando até onde vai a nossa fé em Deus, até onde chega a nossa perseverança no caminho do bem comum. Cabe-nos, pois, decidir entre esta ou aquela modalidade de companhia espiritual. Vale frisar também que contamos com a assistência de nosso amigo espiritual, que foi chamado pelas religiões tradicionais de anjo da guarda. Com efeito, cada um de nós tem o seu espírito protetor. Cabe a este abnegado companheiro guiar o seu tutelado amorosamente, sobretudo nas horas quando o encarnado deve enfrentar uma determinada dificuldade. Neste sentido, podemos dizer que não estamos órfãos da proteção do alto. Não estamos perdidos no espaço, como pensam muitos em suas aflições. Atuando ao nosso lado, embora no plano invisível, este amigo nos sugere ideias, mostrando-nos o melhor caminho a seguir. Mas, se o protegido teimosamente insiste em errar, então deixa-o sofrer as consequências de seu desatino, para que ele aprenda por experiência própria os efeitos de sua irreflexão. Quando, mais tarde, arrepende-se de seu engano e manifesta vontade de acertar, ei-lo que, de novo, com uma paciência infinita, envolve o seu protegido em vibrações fraternas de encorajamento e de ternura, mas sempre sem violar-lhe o livre-arbítrio, de sorte possa ao encarnado caber a total responsabilidade de seus atos. Cumpre, por outro lado, atentar para o fato de que nem sempre os males que nos atingem são, a rigor, resultado de uma influência espiritual inferior. Às vezes, decorrem de nossa própria insensatez. Muito cômodo seria, então, invocar razões estranhas a nós mesmos. Numa palavra, ocorre uma autoflagelação a lesar a economia do perispírito e do corpo somático, como bem adverte Dias da Cruz no livro Vozes do Grande Além, onde lemos, abre aspas, o vício do fumo, da bebida alcoólica, da alimentação condimentada, as crises da maledicência, da revolta, da desesperação, da crueldade, criam sobre o nosso veículo perispiritual verdadeiras tempestades magnéticas, desorganizando o nosso veículo de manifestação com doenças de diagnose complexa, que vão desde a cefalgia à meningite, da melancolia à loucura inabordável. Fecha aspas. Caros amigos, enfermidade é sinônimo de desequilíbrio, quer dizer, desarmonia. Um homem equilibrado goza saúde. Se sua mente está em perfeita harmonia com a bondade, automaticamente o seu organismo funciona bem. Não se sente achacado de moléstias e mal-estar. Naturalmente, o organismo não é de todo invulnerável. A constituição orgânica sofre, é claro, a falta de alimento, a ação do frio
dos micróbios, da marcha inexorável dos anos. Tudo isso é verdadeiro e não estamos a ignorar tais fatos. No entanto, a esmagadora maioria das doenças não resultam da ação dos germes, nem mesmo da degenerescência da velhice. A maior parte das moléstias são decorrentes da influência espiritual do próprio espírito sobre o seu corpo material. É no espírito que mora a preguiça, e é a preguiça que desencadeia as disfunções do reumatismo. É no espírito que reside a gula, e é a gula descontrola o funcionamento dos órgãos digestivos. É no espírito que demora o ódio, e o ódio envenena o sangue, alterando o funcionamento das glândulas de secreção interna. É no espírito que deitam raízes os ímpetos sensuais que destrambelham a fisiologia da reprodução. É no espírito que se escondem os impulsos da violência, e são os impulsos da violência que nos atingem os membros, retendo-nos ao leito ou à cadeira de rodas. É no espírito que se aninham os desvarios da maledicência, e são os desvarios da maledicência que nos impõem a mudez, a surdez e a gagueira. Como estamos observando, cada um de nós mora em espírito, onde projeta o pensamento. Respiramos o bem ou o mal. Temos a assistência de bons ou maus espíritos, de acordo com as nossas preferências pessoais. Mas antes de atribuir a outrem a razão de nossa dor, olhemo-nos no espelho da nossa própria consciência. A este respeito, aprendemos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no 5º capítulo, combinado com o 27º, que, remontando à origem dos males terrenos, o homem poderá reconhecer que muitos são consequência natural do caráter e do proceder daquele que os suporta. Quantos homens não caem por conta própria? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões funestas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Interroguemos friamente as nossas consciências, se fomos feridos em nossos corações pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontemos passo a passo a origem dos males que nos torturam e verificaremos se não são muitas vezes resultado de nossos atos, de nossas palavras, de nossos pensamentos. Se não poderíamos exclamar: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria agora nesta situação. Desculpem. Todas estas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, pois, se as observássemos com maior cuidado, seríamos inteiramente felizes agora. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, não apanharíamos as enfermidades decorrentes dos excessos.
se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos que temer a ruína. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem egoístas, e teríamos evitado disputas, dissensões, nem teríamos de temer vingança contra nós. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sadias e edificantes. Ela adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e volver ao caminho do bem, caso dele tenha se afastado. Pela oração sincera, o homem angaria assistência espiritual para desviar de si os males que atrairia por suas faltas. Sim, a influência espiritual existe. Ela é inegável, tanto a positiva de nossos amigos como a negativa de entidades perturbadas e perturbadoras. Mas antes de atribuir a estas últimas a razão de nossos sofrimentos, investiguemos com cuidado se não somos nós mesmos os autores da maior parte de nossas aflições, às quais nos pouparíamos se agíssemos com sabedoria e prudência dentro do ensinamento de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Diante das tentações, Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nobre Francisco Cândido Xavier, da FEB, terceira edição, 1974, página 19192, publicado no Rio de Janeiro. Abre aspas. Tentado à permanência nas trevas, embora de pés sangrando, dirige-te para a luz. Enquanto não atravesse o suor e o cansaço da plantação, lavrador algum amealha a colheita. Até que atinjamos um dia o clima do reino angélico, seremos almas humanas, peregrinos da evolução nas trilhas da eternidade. Aqui e ali, ouviremos cânticos de exaltação à virtude e, louvando-a, falaremos por nossa vez, acentuando-lhe os elogios. Entretanto, manda a sinceridade que nos vejamos por dentro, e por dentro de nós ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. Toma, porém, o facho que o Cristo te coloca nas mãos e clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Hora a hora, esclareçamos a nós próprios, tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. Reparando os caídos em plena viciação, inventaria as próprias fraquezas e perceberás que, provavelmente, respirarias agora numa enxerga de lodo, não fosse a migalha do conhecimento que te enriquece. Diante dos que se desvairam na crítica, observa a facilidade com que te entregas aos julgamentos irrefletidos e pondera que serias igualmente compelido ao braseiro da crueldade, não fosse algum ligeiro dístico da prudência que consegues mentalizar. À frente daqueles que se envileceram na carruagem do ouro ou da influência política,
Recorda quantas vezes a vaidade te procura por dia nos recessos do coração, e reconhecerás que também forçarias as portas da fortuna e do poder, caso não fosse o leve fio de responsabilidade que te frene os impulsos. Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojas e compreenderás que ainda hoje chorarias nas angústias do manicômio, não fosse a pequenina faixa de serviço no bem a que te afeiçoas. Perante os companheiros atolados no crime, anota a agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que talvez estivesse na penitenciária, amargando aflitiva sentença, não fosse o raiúnculo de oração que acendes na própria alma. E as lutas que te marcam a rota assinalam também o campo de serviço em que ainda estagias junto aos desencarnados da nossa esfera de ação. Situemo-nos no lugar dos que erram e nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. Nenhum lidador vinculado à terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Todos nós, ante a sublimidade do Cristo, somos almas em libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós mesmos. E se a estrada para semelhante triunfo se chama caridade constante para com os outros, o primeiro passo de cada dia chama-se compaixão. Meus queridos companheiros, irmãos, amigos, eu agradeço a oportunidade, a atenção de todos em terem utilizado um pouco do seu tempo para nos ouvir. Peço, meus irmãos queridos, que me ajudem na divulgação desses ensinamentos. Inscrevam-se no canal, divulguem isso para os seus familiares, para os seus amigos, para seus grupos de estudo. É uma caridade que se faz a esta doutrina. Eu peço a Nossa Senhora, essa rainha querida dos anjos, nossa mãe, que tanto nos ama, que abençoe o coração de cada um de vocês, que abençoe e envolva os seus familiares com a luz do seu amor, com a luz da sua proteção. Que os amigos espirituais vos protejam nessa atmosfera tão triste que a humanidade hoje está vivendo. Nunca nos apartemos dos benfeitores espirituais. Que possamos estar ligados constantemente com o plano espiritual, porque é de lá que vem a força, a ajuda, a luz que precisamos para continuar neste campo de batalha. Nosso Senhor Jesus Cristo vos ilumine, vos abençoe e vos proteja. É o que eu vos desejo de todo o coração. E não nos esqueçamos nunca, meus irmãos queridos, nós somos luz, nós somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Sejam felizes e muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.